Já contamos em alguns vídeos aqui do canal que Chaves e Chapolin chegaram no Brasil lá nos anos 80, mais especificamente no ano de... Responde aí! Bom, eu sabia isso era com maçãs. As duas séries estrearam aqui no Brasil no ano de 1984, com apenas alguns dias de diferença entre elas. Mas você sabe como as séries chegaram no SBT? Será que foi o carteiro Jaiminho que trouxe de bicicleta? Ou será que elas chegaram num avião da Sapatos Airlines? Se você quer saber, fica aí que eu já vou te contar em mais um Extra Extra 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra Extra começando e hoje eu vou te contar a história da chegada de Chaves e Chapolin aqui no Brasil. Afinal de contas, uma coisa é a série exibida lá no México nos anos 70. E outra coisa são os episódios dublados e exibidos pelo SBT por anos e anos. Muita gente atribui a exibição das séries por aqui à figura do Silvio Santos, o famoso apresentador, dono do baú e mestre da publicidade. Segundo o que a galera fala por aí, ele teria sido a única pessoa entre vários diretores do SBT que gostou das séries e que viu um potencial de sucesso em exibi-las na emissora. Silvio Santos visionário? Sim, ele é, né? A gente sabe. Mas nesse caso aqui a história é um pouquinho diferente. E pra gente entender melhor tudo isso, a gente tem que voltar lá no começo dos anos 80, quando as palavras Chaves e Chapolin eram totalmente desconhecidas para os brasileiros. Tudo bem que Chaves é o plural de chave, né? Então os brasileiros já conheciam essa palavra, mas vocês entenderam, né? Chaves! No começo dos anos 80, um brasileiro chamado Augusto Marzagão trabalhava lá na Televisa no México. Por lá, ele ocupou vários cargos, chegando até a ser vice-presidente da emissora. Mas antes de alcançar esse cargo, uma de suas funções era comercializar produtos da Televisa com o SBT, como novelas e seriados. Augusto foi o responsável por trazer ao Brasil novelas como Carrossel, X-Pita e Os Ricos Também Choram. Produções que atingiram ótimos níveis de audiência no SBT e em alguns momentos ameaçavam até a poderosa Globo. Em uma entrevista ao Jornal do Brasil em 91, o Augusto Marzagão afirmou que além das novelas, ele também tentou vender Chaves e Chapolin ao SBT, mas que no começo ninguém queria séries porque eles acharam as duas um lixo, uma porcaria. Dona Porcaria. Mas em relação às novelas, o pessoal do SBT adorava, afinal o trabalho era só receber as fitas, mandar dublar, colocar na programação e pronto, a audiência ia lá em cima. Era muito mais barato e prático comprar as novelas prontas da Televisa, afinal se o SBT quisesse produzir novelas próprias, teria que construir cenários, contratar atores, cinegrafistas, toda a equipe técnica. Então, comprando da Televisa tudo pronto, era um bom negócio. E a senhora vai ver que negócio, dona Florinda, que negócio! Assim, o SBT se tornou um sinônimo de novelas mexicanas, exibindo várias delas ao longo dos anos 80, 90, 2000, enfim, até hoje. E provavelmente será a marca da emissora para sempre, né? Afinal, quem nunca ouviu falar da Usurpadora, da Maria do Bairro, entre outras tantas? Que eu não vejo telenovela. E no meio de um desses lotes de fitas de novelas compradas, o pessoal da Televisa mandou ali meio escondido umas fitas de Chaves e Chapolin. Acho que eles pensaram assim, vamos mandar lá, vamos ver no que dá, vai que o pessoal do Brasil gosta. E agora sim, aqui entra a figura do Cenoura Bravanel, ou Silvio Santos para os mais íntimos. O Silvio já sabia do sucesso absurdo que as séries faziam em toda a América Latina. Nessa época, Chaves e Chapolin já eram exibidos em todos os países da América Latina, menos no Brasil e em Cuba. Então, Silvio Santos reuniu vários executivos do SBT para apresentar a série e saber a opinião deles. Se o SBT deveria dublar e exibir a série, ou se eles devolviam as fitas para a Televisa e falavam, ah, nunca mais manda essas porcarias pra gente. Eu vim para lhe agradecer o presentinho. Ah, nem tem por que agradecer. E o resultado foi unânime. Todos os diretores criticaram. Meu Deus, é muito ruim, tira essa fita daí, esses atores são horríveis, cenário de isopor, ai meu Deus, coisa horrível. Mas a gente conhece o Silvio Santos, né? Ele ouviu a opinião de alguém? Não! Ele simplesmente continuou com a sua decisão, simples assim. Ele não estava nem aí para os diretores, afinal ele era o dono da emissora, né? E a gente sabe que o que ele decide, tá decidido. É a sua última barriga, senhor Palavra? Mesmo com a chuva de críticas em cima das séries, ele decidiu separar alguns episódios e mandar dublar. Afinal, vai que dava bom, né? O responsável pelo núcleo de dublagem do SBT era o José Salatiel Lage, que falou um pouco mais sobre isso em uma entrevista na TV Gazeta em 2009. E os diretores na época do SBT não acreditavam no Chaves, tanto que nós fizemos um piloto a partir do núcleo de dublagem, o Silvio mostrou para vários diretores, todos eles foram contra,
disseram que não ia funcionar, que era ruim, que era sem graça. Os primeiros episódios dublados tinham um áudio bem diferente do que a gente se acostumou a assistir. As risadas de fundo eram diferentes, o áudio tinha bastante eco e os personagens ainda não tinham seus nomes brasileiros como a gente conhece. Um bom exemplo é aquele episódio onde as crianças faltam a aula no domingo, onde a Chiquinha é chamada de Francisquinha. Assiste aí e percebe também como a voz do Chaves era muito mais aguda. Francisquinha! Já tô indo. Vamos, logo que é tarde. Depois de finalizar a dublagem de alguns episódios, o José Salatiel Lage entregou pessoalmente as fitas ao Silvio Santos. Aí o Silvio perguntou pro José Salatiel o que ele tinha achado das séries. E o Silvio me ligou, perguntou qual era a minha opinião. Eu disse que acreditava, porque era um humor puro, um humor inocente, um humor que eu não via desde os meus tempos de calças curtas, de criança, né? Porque era humor de circo, sem apelação. Inclusive, o José Salatiel mostrou uma fita de um episódio dublado para sua filha Roberta, que na época tinha 5 anos. E ele disse que ela gostou e deu muita risada. Ou seja, a Roberta, que hoje já é uma adulta, né, teve a honra e a sorte de ser a primeira criança brasileira a assistir Chaves dublado. Em uma entrevista ao jornalista Paulo Pacheco, do site Na Telinha, o José Salatiel disse que as pessoas cruzavam com ele nos corredores do SBT e diziam que ele estava louco de dizer que aquelas séries eram boas. E que ele só dizia isso porque assim ele teria trabalho garantido na emissora por um bom tempo. Mesmo assim, o Silvio Santos continuou sendo teimoso e ordenou a dublagem de mais alguns episódios de Chaves e Chapolin para que as séries pudessem entrar na programação. O trabalho ficou a cargo da Maga, uma cooperativa de dublagem que funcionava dentro do SBT e que era comandada pelo Marcelo Gastaldi, que deu voz ao Chaves e ao Chapolin. Pronto, episódios dublados e finalmente chegava a hora da estreia das séries no SBT. Puxa, já era tempo. Quem entrou com o pé direito foi o Chapolin, em 20 de agosto de 84. O primeiro episódio exibido foi Aristocratas Vemos, Gatunos Não Sabemos. O senhor por acaso já era conhecido do Conde Fox Terrier? Terra Nova, senhor. 4 dias depois, em 24 de agosto, Chaves era apresentado ao público brasileiro, com o episódio O Matador de Lagartixas. O que você tá fazendo, Chaves? Estou caçando lagartixa. Ah, e aproveitando a oportunidade, vale lembrar que por muito tempo a gente acreditou que as séries tinham estreado no programa do Bozo. Mas... Isto é uma calúnia! Uma calúnia! Chaves e Chapolin estrearam no programa TV Pau, que era um tipo de jogo interativo onde os telespectadores participavam por telefone. Os participantes tinham que ficar gritando pau, pau, para poder acertar umas naves espaciais que apareciam na tela. Tá bom? O TV Pau teve vários apresentadores ao longo dos anos, como Sérgio Malandro, Mara Maravilha, Luiz Ricardo e até o Gugu Liberato. Mas no dia da estreia de Chaves e Chapolin, o programa era apresentado pelo Paulo Barbosa, como mostra esse registro da grade de programação do SBT na época. E dá pra reparar também que Chaves e Chapolin não eram chamados de Chaves e Chapolin. O Chapolin é citado como o Polegar Vermelho, e Chaves tinha um nome muito Sessão da Tarde, né? As Aventuras de Chaves. Detalhe que quando a gente vê o nome As Aventuras, a gente já imagina uma coisa super cheia de adrenalina, ação, aventuras de tirar o fôlego. Mas aí você vê a série e se depara ali com um pátio, um cenário simples, pessoas normais, enfim. Muito melhor, né? Com o passar do tempo, as pessoas foram gostando cada vez mais de Chaves e Chapolin e as duas séries se firmaram na grade de programação, assim como a audiência que ia subindo cada vez mais. As duas séries foram exibidas e reprisadas durante 36 anos, praticamente sem interrupções. Mas também é fato que Chapolin teve um pouco menos de prestígio dentro do SBT. Afinal, a série ia e vinha na programação. Ou será que de uma forma geral as pessoas gostavam mais de Chaves mesmo? Qual a sua opinião sobre isso? As duas coisas. Atualmente, as duas séries estão fora do ar no SBT e em todas as emissoras de TV do mundo por conta de uma briga judicial entre a Televisa e o Grupo Chespirito. E você, sabia de tudo isso? Ou você é daqueles que ainda acreditavam que Chaves estreou no programa do Bozo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E eu também quero saber a sua opinião sobre esse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo e também deixa nos comentários sugestões para próximos vídeos. E se você não sabe ainda também, vai ter Festival da Boa Vizinhança 2021, nosso tradicional festival que é realizado todos os anos anualmente. O link do formulário para participar tá aqui na descrição também, e também tá na descrição a nossa live, onde a gente explicou tudo sobre o festival
festival, como vai funcionar, como participar, o que é que vai acontecer, quais convidados terão, enfim, vai lá assistir que tá muito legal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo Extra Extra 13 Pessoas Enganadas.